As empresas brasileiras devem recolher vários impostos e contribuições para o governo, conforme as atividades que realizam. Empresas comerciais, industriais ou mesmo prestadores de serviço devem recolher para o governo impostos estaduais, municipais e também federais. Dentre os impostos estaduais podemos destacar o ICMS, cobrado nas atividades que envolvem a circulação de mercadorias e também prestação de alguns serviços, como comunicação e transporte. Em relação aos tributos municipais, o destaque vai para o ISS, que é o Imposto sobre os Serviços listados na Lei Complementar nº 116, de 2003. Contudo, os impostos normalmente mais conhecidos são os federais, especialmente o imposto de renda. Mas existem também as contribuições sociais, que são tão importantes para o governo quanto o imposto de renda. São as contribuições relativas ao PIS e COFINS e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Em nossa aula de hoje, vamos tratar desses 4 tributos federais, começando pelo imposto de renda e contribuição social. Bem, é do conhecimento de todos que o imposto de renda é exigido tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, mas nosso objetivo no momento será apenas o IRPJ, ou seja, o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Primeiro, é bom observar que a forma como a empresa escolhe pagar o imposto de renda da pessoa jurídica determina como esta empresa irá pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Por isso, trataremos desses 2 tributos em conjunto. Isso mesmo, existem várias formas de pagar o imposto de renda, conforme veremos mais adiante. Vamos começar por definir cada um desses 2 tributos. Isto porque o imposto de renda é, como o nome diz, um imposto, e o seu fato gerador, ou seja, a situação que gera o seu pagamento, é a aquisição de renda por parte das pessoas jurídicas em geral. Mas atenção, algumas entidades estão dispensadas do pagamento deste imposto. Como renda, podemos entender o produto do capital ou do trabalho. Há ainda os proventos de qualquer natureza, que são os acréscimos patrimoniais não classificados como renda. Ou seja, praticamente tudo que a empresa recebe em termos financeiros, seja pela venda de seus produtos ou pelos rendimentos recebidos em aplicações financeiras, pode gerar imposto de renda a pagar. Para poder pagar o imposto de renda, as empresas precisam, primeiro, conhecer a base de cálculo do imposto, ou seja, o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do imposto de renda, que, como sabemos, é de 15% para as empresas em geral. A base de cálculo do imposto de renda para as pessoas jurídicas pode ser o seu lucro real, o lucro presumido ou ainda o lucro arbitrado. A empresa também pode pagar o imposto de renda da pessoa jurídica com base na receita bruta mensal, como é o caso das empresas que fazem opção pelo Simples Nacional. As principais orientações sobre o imposto de renda estão contidas no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000, de 1999. Já a contribuição social sobre o lucro líquido é um tributo do tipo contribuição, sendo destinada à manutenção de programas sociais do governo. Sua alíquota é em geral de 9%, e a base de cálculo a ser utilizada será conforme a escolha feita para o imposto de renda da pessoa jurídica, ou seja, lucro real, lucro presumido, arbitrado ou simples nacional. Como o imposto de renda e a contribuição social são tributos federais, isso significa que as regras relativas a esses tributos valem para todas as empresas no país, independente do estado brasileiro em que se localizam. As regras são as mesmas, independente do local onde as empresas estejam sediadas. Todas as pessoas jurídicas e também as empresas individuais são consideradas contribuintes do imposto de renda e contribuição social. Portanto, devem observar as regras desses tributos e fazer o pagamento quando for devido. É bom saber que nem todas as entidades pagam o imposto de renda, pois possuem benefícios previstos na legislação, como por exemplo podemos citar as igrejas e templos, os partidos políticos e instituições de assistência social sem fins lucrativos. Para saber quanto de imposto de renda e contribuição social uma empresa deverá pagar sobre suas vendas de mercadorias, por exemplo, primeiro devemos saber qual o sistema escolhido para o cálculo. Se for pelo lucro real, a empresa deverá verificar o lucro apurado na contabilidade e aplicar a alíquota de 15% sobre este lucro, depois de feitos alguns ajustes previstos no regulamento do imposto de renda. Se for lucro presumido,
deverá aplicar os percentuais de presunção para conhecer o lucro estimado e então aplicar a alíquota do imposto de renda. O mesmo raciocínio vale para o lucro arbitrado. E se for pelo Simples Nacional, a empresa deverá utilizar as tabelas previstas na legislação, conforme a atividade da empresa, e pagar o imposto de renda e contribuição social juntamente com outros tributos, aplicando os percentuais previstos sobre o faturamento mensal da empresa. Em regra, o imposto de renda e a contribuição social podem ser pagos mensalmente, ou a cada 3 meses, dependendo do sistema escolhido para o cálculo.